Graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Thiago Porto e estou aqui gravando essa mensagem só para trazer mais uma palavra de Deus para o teu coração. Eu convido você que pode, tomar posse do teu evangelho e abra comigo a Bíblia Sagrada em Lucas, Evangelho segundo o relato de Lucas, capítulo 10 e o verso de número 25, amém? Lucas, o médico amado, Lucas, que também foi contado entre os apóstolos, amém? Não entre os 12 iniciais, mas mais para frente, juntamente com o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, ele também foi chamado de apóstolo do Senhor. E deixou para nós aqui, né, uma obra maravilhosíssima, que é o Evangelho, né, que leva o seu nome, né? E o livro de Atos também na sequência, né? Glória seja dadas a Deus, né? Porque ele deu lugar ao Senhor, amém? E eu quero que você que está me ouvindo desde já saiba dessa importância de darmos lugar ao Espírito Santo. Eu não sei se você que me ouve é um médico, um advogado, é um simples trabalhador, um auxiliar geral, alguém da produção, né? Um trabalhador autônomo, um aposentado. Eu não sei quem você é, mas eu quero dizer para você, você é alguém muito especial que o Senhor chamou. E você tem que entender que o chamado do Senhor é maravilhoso, amém? Dá lugar ao Senhor em nome de Jesus. Não deixa com que nada venha atrapalhar o chamado do Senhor para você, amém? Porque para que você venha viver o melhor de Deus nessa terra, você precisa dar lugar ao Espírito Santo, amém? O Senhor Jesus, ele fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, então eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Ah, meu amigo, você vai desfrutar de uma comunhão maravilhosa com o Senhor quando você dá lugar, amém? Aleluia! E no capítulo 10, no versículo 25, o Senhor me entregou uma mensagem que eu não posso guardar para mim, eu preciso compartilhar com você, amém? Diz assim, Lucas 10, verso 25, uma passagem muito conhecida do Evangelho. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como você entende? A isto ele respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem passou de largo. E de igual modo um levita descia por aquele lugar e vendo, passou de largo. E certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e vendo, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. E depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem. E se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Verso 36, então Jesus perguntou, qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Amém? Somente até aqui eu convido você que pode, feche os teus olhos, liga o teu pensamento em Deus. Oremos ao Senhor Pai na tua presença neste momento. Eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade muito rica que o Senhor nos concede de estar, meu Pai, diante de ti e diante da tua palavra. Pai, eu quero te pedir neste momento, fala conosco, Senhor. Eu sei que tu és um Deus que tem boca e fala, um Deus que tem olho e vê, um Deus que tem ouvido que ouve. Então, Senhor, ouve minha oração neste momento, Pai, e toca com tuas mãos poderosas, Senhor, todo aquele que está me ouvindo neste momento, Pai. Ah, meu Deus, que o teu poder e a tua presença venham envolver, meu Pai, cada vida e cada coração. E que o Senhor venha executar, meu Pai amado, a tua vontade e o teu propósito em cada vida, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, amém. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Amém. O Senhor coloca essa palavra de uma maneira muito forte no meu coração, amados. Muitos estudiosos da palavra de Deus, do Evangelho,
fazem a menção e a interpretação do bom samaritano como o próprio Senhor Jesus, que, diferente de muitos religiosos, sacerdotes da sua época, se compadeceu, né, daquele que estava caído ali, que estava ali espancado, que fora roubado, que quase morreu. E, amados, este evangelho, essa passagem do evangelho nos deixa uma lição muito importante, amados. Por mais que o bom samaritano, sim, pode representar Jesus Cristo, que cuidou das feridas, porque de fato Jesus faz isso conosco. Ele vem ao nosso encontro, ele nos encontra, sabe, nos becos da vida, nas valas da vida. O Senhor nos tira do fundo do poço, o Senhor cura as nossas feridas. De fato, o bom samaritano pode sim representar o Senhor Jesus, mas o Espírito Santo, ele me move ao meu coração a dizer nessa palavra que nós temos que entender que o bom samaritano desta passagem, né, o fato dele ser um samaritano, amados, né, já ali naquela época causou muito escândalo, porque o samaritano ele era taxado como alguém, sabe, marginalizado, alguém que não era de Deus, endemoniados. Eles eram taxados, mas samaritano era até sinônimo de um xingamento, né? Era até xenofóbico isso, mas era um termo muito pejorativo. Mas Jesus falou que quem usou de misericórdia para com o homem que caiu na mão dos ladrões, dos salteadores, era justamente um samaritano, uma escória, né? E ali aquele homem nos dá o exemplo, ele dá o exemplo para os discípulos, ele dá o exemplo para os apóstolos, ele dá o exemplo para a humanidade. Amados, não adianta, amados, ser sacerdote, não adianta ser levita e ver uma pessoa caída, ver uma pessoa machucada, ver uma pessoa acidentada e passar de lado. Amados, nós temos que prestar socorro espiritual, amém? Assim como na lei, na nossa lei brasileira, a negligência de socorro é crime, amado. No mundo espiritual é pecado. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado, está lá escrito em Tiago. Amado, nós não podemos ver as pessoas caídas, amados, e passar de largo. Nós não podemos, amados, menosprezar a dor e o sofrimento do nosso próximo. Muitas pessoas estão caindo na mão de ladrões, de salteadores, muitas pessoas estão sendo espancadas, estão perdendo tudo, estão quase mortas, como diz o Evangelho, estão semi-mortos, e nós não podemos, amados, fechar os olhos. Nós não podemos ser como este sacerdote da parábola de Jesus, que estava com compromisso lá no templo e não podia parar para socorrer aquela vida que estava ali na sarjeta, que estava ali moribunda. Amados, nós temos que começar a ter compaixão, nós temos que começar a abraçar, amados, os mendigos, começar a abraçar aqueles que estão na rua passando fome. Sim, amados, nós temos que romper paradigmas, nós temos que romper limitações, nós temos que romper conosco mesmo, porque nós temos mão, nós temos pés, nós temos boca, nós temos vida, e se você tem vida, você tem condição de fazer, aleluia, a vontade do Senhor, amém? O Senhor Jesus nos deu essa parábola em resposta à indagação daquele fariseu, daquele intérprete da lei, daquele escriba. Ele estava querendo pegar Jesus, e Jesus, mesmo nas armadilhas que lhe preparavam, lhe dava ensinamentos maravilhosos. Aleluia! Amados, o maior mandamento é o amor. Amor a Deus sobre todas as coisas, né? Como foi lido, e ao próximo como a si mesmo. Aleluia! E o próximo tá do nosso lado. A gente muitas das vezes não percebe. Aquele homem falou: quem é o meu próximo? Querendo se justificar. Talvez ele já sabia sim quem era o próximo. Talvez ele sim sabia quem era o próximo que a lei manda amar lá no Antigo Testamento, lá na lei mosaica. O próximo é aquele que está perto, o próximo é aquele que Deus coloca no nosso caminho. O próximo é aquele que é o mendigo que está na rua, aquele que está passando fome, aquele que está passando frio. O próximo é aquele vizinho que está precisando de um socorro. O próximo é aquele que está, sabe, sofrendo, aquele que passou por situações terríveis, desempregado, aquele que perdeu a família, aquele que perdeu seus filhos. Esse é o nosso próximo. Nós temos que amparar, ajudar, nós temos que amar, amados, nós temos que ser como Jesus.
Aleluia, nós temos que andar como Jesus. Aleluia, receba essa palavra no teu coração. Deixa o amor de Deus envolver a tua vida, envolver a tua alma, amados. Nós não podemos deixar de amar. Jesus falou que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas não pode ser você, amém? A Bíblia diz que é o amor de muitos, mas não é de todos, amém? Você tem que ser a exceção do Senhor, você tem que ser a exceção de Cristo. Aleluia, que Cristo profetizou, amados. Você não pode estar na maioria daqueles que vão deixar o amor se esfriar no seu coração, na sua vida, amém? Lembra da carta de Jesus aos Efésios? Os Efésios andavam direitinho, olha, eles estavam sendo gente boa, mas Jesus falou, tenho contra ti uma coisa, vocês deixaram o primeiro amor, não deixa o primeiro amor na tua vida esfriar. Jesus falou para a igreja dos Efésios, se vocês não se arrependerem, porque deixar o primeiro amor é pecado, deixar a frieza dominar o coração é pecado. Jesus falou, se vocês não se arrependerem, brevemente eu vou vir até vocês, eu vou remover o lugar de vocês no castiçal, no candeeiro de Deus. Olha como é forte a advertência do Senhor Jesus, que nós venhamos, amados, vigiar, para não perder a salvação, para não perder o nosso lugar no candeeiro de Deus, no castiçal de Deus, que nós não venhamos perder a nossa salvação, porque Jesus pagou já o preço da nossa salvação, que foi o seu sangue vertido lá na cruz do Calvário, amém? Aleluia, e como diz o apóstolo Paulo, nós somos salvos sim para boas obras, amém? Em nome de Jesus, e a principal das boas obras é amar, aleluia, o próximo, em nome de Jesus, aleluia, exerça misericórdia, aquele que exerceu de misericórdia, aleluia, atentou, aleluia, e cumpriu, como diz o apóstolo Tiago, a lei real, o mandamento real, aleluia. Então, em nome de Jesus, que você venha exercer misericórdia, que você venha exercer amor, bondade, benignidade, rompa os limites do teu ser, aleluia, da tua mente, rompa com tudo aquilo que é barreira, meu querido, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo que sobre ti está, que em ti está, aleluia, e glorifica o nome do Senhor, amém? Aleluia, fecha os teus olhos, aonde quer que você esteja, vamos orar, Pai, eu quero te glorificar pela tua palavra, obrigado, Senhor, meu Deus, por ter falado conosco, obrigado, meu Pai, por ter falado de uma maneira poderosa aos nossos corações, meu Deus, Senhor, eu te peço, visita a tua igreja neste momento, Pai, Senhor, este coração, meu Pai amado, que deixou-se se esfriar, este coração, meu Pai amado, que desanimou, meu Pai amado, das boas obras, do amor, da tua presença, que está longe da tua casa, que está longe da tua presença, que está longe do teu Espírito, Senhor, que já não consegue mais, Senhor, meu Deus amado, Jesus, praticar as tuas obras, Senhor, renova ele neste momento, meu Pai, perdoa ele nesse momento, restaura, Senhor, e talvez essa pessoa, meu Pai, que está, meu Pai, como aquele homem, Pai, que caiu na mão de salteadores, talvez, meu Pai amado, ela está se vendo nessa palavra, ele está se vendo como num retrato, como num espelho nessa palavra, Pai, assim como o Senhor, meu Pai, derramou azeite, aleluia, e vinho sobre aquelas feridas, Senhor, derrama, Senhor, meu Pai, do teu azeite, que simboliza o teu Espírito Santo, derrama, Senhor, meu Pai, do vinho, da alegria do céu, sobre esta pessoa, que ela volte a sorrir, que ela volte a se alegrar, que ela volte a ser cheia do teu Espírito Santo, levanta ela, restaura ela, glorifica o teu nome, Senhor, nessa vida, é o que eu te peço neste momento certo, que o Senhor está operando, aleluia, levantando o caído, fortalecendo aquele que está fraco, aleluia, certo que o Senhor está renovando e despertando a tua igreja para viver, meu Pai amado, aleluia, no fogo do Espírito Santo, meu Pai amado, em amor, eu te agradeço no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor, amém, receba essa palavra no teu coração, compartilha essa mensagem do Evangelho, para que muitas e muitas almas sejam alcançadas e edificadas, amém, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família, e até a próxima mensagem, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.